Olá, como vocês estão? Eu me chamo Ricardo Pacheco, sou professor de história, sou advogado e também eu sou fotógrafo de vida silvestre, né? As minhas horas vagas eu aproveito para, enfim, observar a nossa fauna, nossa flora, né? Trazer alguns registros, né, da nossa biodiversidade, que é tão rica, tão bela. Enfim, o Brasil é um país nesse sentido assim privilegiado, né? E eu estou aqui hoje, né, para tratar um tema muito importante, muito sério, que é a responsabilidade penal, né, dos médicos na sua atuação profissional. Mas antes, eu quero pedir para você que está assistindo a esse vídeo, se ele de alguma forma trouxe alguma informação relevante para você médico, para você médica, né, curta, compartilhe. É um bate-papo bem informal, sem juridiquês, né? A proposta é traduzir, né, para a população médica e para os médicos, dentistas, a traduzir a importância do direito na aplicabilidade da sua função, né, da sua profissão. Então, a importância desse vídeo é justamente para que você, médico, para que você, médica, tenha consciência de que quanto maior for a sua responsabilidade, maiores são os deveres, né? E trazer aqui essa releitura, né? Essa reinterpretação, essa visão de mundo que o direito tem sobre a medicina, ela é muito importante. Eu não pretendo aqui falar para advogados, sinceramente, não. O meu objetivo aqui é trazer para os médicos, para as clínicas, qual é a importância, né, do seu estabelecimento, do seu negócio, qual a importância, né, do seu trabalho perante a sociedade, perante os pacientes, e quais são as relações jurídicas que possam surgir, que podem surgir de algum dano, né, de algum erro, né, de alguma negligência que porventura venha a ser praticado no ambiente hospitalar. Então é um bate-papo tranquilo, né? Aqui no fundo tem um mapa mundi do século XIX, é um quebra-cabeças, na verdade. E eu espero que vocês apreciem, gostem, né? Deem um like, curtam, comentem, para que esse vídeo ele possa ter um alcance específico, né? Principalmente ao pessoal, a categoria médica, a categoria de enfermagem, a categoria de dentistas. Nós sabemos que são realizadas no Brasil a cada dia milhares de consultas, milhares de procedimentos médicos. E dentro desse contexto, né, existem aí muitas situações em que o paciente ele vem a sofrer um dano leve, moderado, grave, e em situações ele pode vir até a óbito, tá? Então, o médico, né, a clínica, ela tendo a consciência, né, do que ela pode fazer, de quais consequências ela pode vir a suportar, né? Ter essa consciência é muito importante justamente para a prevenção, tá? E um fato importante, né, um ramo importante agora que está nascendo, né, que está sendo aí consolidado no Brasil, é o ramo do direito dos pacientes, né? Até que ponto o paciente ele pode dispor da sua vontade numa relação médico-paciente, né? Até que ponto o paciente ele tem a sua autonomia preservada, né? O que que o médico, o que que o hospital pode, o que que o hospital e o médico não podem realizar, né? De acordo com a autonomia do paciente. Então, a proposta desse vídeo é justamente estabelecer essa relação médico-hospital, médico-paciente, paciente-hospital,
para que se possa criar uma cultura de respeito, né, dentro do ambiente hospitalar. Hoje mesmo eu acabei de ver uma informação, né, muito triste, muito, é, enfim, um crime, né, que vem a acontecer lá no estado do Paraná, de uma médica que estava vendendo não, de uma médica que estava fraudando, estava falsificando laudos para pessoas que não tinham câncer, né, estava fraudando. E esse é só mais um caso dentre tantos, né? Nós temos observado no Brasil que as escolas médicas, elas não têm trabalhado na formação dos médicos, das médicas, alguns conceitos, alguns pontos que são muito relevantes para a prática médica. E um desses pontos, uma dessas cadeiras da formação médica, que no Brasil ela é muito ausente, é a bioética. A bioética trata justamente, né, de alguns princípios que o médico ele deverá observar para que ele possa, acima de tudo, promover, né, ou resguardar, a palavra-chave é essa, o direito do paciente. Mas, logicamente, também resguardando os direitos, né, enfim, toda a proteção legal que o médico deve ter. A medicina é uma profissão, né, milenar. Nós sabemos que tratar de um outro ser humano não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa, mas que envolve muitas questões, né? Muitas questões pessoais, questões éticas, questões jurídicas, questões financeiras. Tentar equalizar toda essa situação, ela por vezes se torna muito difícil. E justamente o direito veio para, né, estabelecer esse equilíbrio e preservar ambos os interesses, médicos, pacientes e hospitais, tá? O meu roteirinho está aqui, eu vou seguir ele para não me perder. E hoje, como eu falei, o nosso tema é qual a responsabilidade penal dos médicos no exercício da sua profissão, né? Será que os médicos cometem crimes no exercício, né, do seu trabalho? E a resposta é sim, é afirmativa, né? Os médicos, no exercício da sua profissão, eles podem cometer crimes. E aqui, né, fazendo aqui uma ponte do que eu acabei de falar, em muitas situações isso vem a ocorrer, né, esses crimes praticados por médicos vêm a ocorrer dentro do ambiente hospitalar justamente pela falta, pela ineficiência, pela ausência do conhecimento bioético, né? O conhecimento bioético ele está intimamente ligado com a relação médico-paciente. O conhecimento bioético ele oferece toda a base filosófica para que os médicos eles possam praticar a sua profissão, praticar o seu exercício, principalmente, né, na salvaguarda, principalmente na proteção dos interesses de um outro ser humano. E aí, especificamente falando sobre o direito penal, né, e qual é a relação que o direito penal tem com a medicina, a bioética ela tem um papel aí fundamental, tá? Porque pensa-se que, eu acredito também, né, aqui, eu acredito que quanto maior for a formação dos profissionais da medicina no conhecimento bioético, menores serão os riscos do médico promover um dano, promover até o óbito de uma determinada pessoa, de um determinado paciente. E isso, né, esse conhecimento, ele está intimamente relacionado com a prática de crimes, né? Bom, o que que nós podemos dizer sobre a responsabilidade penal, né, dos médicos? Primeiro, alguns crimes eles são considerados crimes próprios. O que que é isso traduzindo para o médico?
significa dizer que alguns crimes tipificados no Código Penal eles só podem ser cometidos por médicos. Exemplo, a emissão de atestado falso. Somente o médico pode cometer esse crime. Tá? Você não vai pedir um atestado para o engenheiro, você não vai pedir um atestado para um advogado, você não vai pedir um atestado para um farmacêutico. Somente o médico tem a capacidade legal de fornecer atestados médicos. E se o médico emite um atestado que não condiz com a realidade do paciente, o médico está cometendo crime. Então, esse é só um. Vou pegar mais um exemplo, o segundo. Omissão de socorro. Né? Se o profissional ele é habilitado para praticar a medicina e ele vem a negar o socorro médico, ele promove, ele comete crime. Né? Dentre outros, lesão corporal, né? Lesão corporal seguida de morte, não comunicação de doença contagiosa para as autoridades públicas sanitárias. Então, dentro dos chamados crimes próprios, né, esses são alguns exemplos que eu penso que esclarecem bem a nossa realidade. Tá? E outros, né? E aí já saindo um pouco dos chamados crimes próprios, como o crime de estupro. O médico usa a sua profissão, usa o seu instrumento de trabalho para praticar um outro crime. Né? E o melhor exemplo nós tivemos agora, um ano, 2 anos atrás, de uma paciente sedada, né, uma gestante, e que foi abusada, né, foi estuprada por um médico. E isso é muito importante, gente, porque entra no debate ético, né, entra no debate moral, entra no debate jurídico, tá? Que estabelece até que ponto o médico ele pode agir sem entrar, sem praticar um determinado crime. E esse fato, né, ele acabou por provocar, né, gerou a discussão nacional, enfim, o crime foi amplamente debatido na imprensa, acabou por provocar aí a criação de um projeto-lei. Deixa eu ver qual agora aqui o número do projeto-lei. Um projeto-lei que justamente ele tipifica o crime de estupro praticado por médicos no uso da sua profissão, né, no uso das suas habilidades, ele venha a promover a sedação da paciente, né, da gestante, e a partir daí praticar o crime de estupro. Então é um projeto de lei que está aí caminhando no Congresso e que eu acredito que logo logo ele será transformado em lei para punir os médicos, né, punir os responsáveis pelas pacientes, né, pelas gestantes no uso da sua profissão. E é um crime que ele vai tipificar de 6 a 10 anos. Então, se um médico comete um estupro, né, mediante sedação da paciente, se ficar comprovado, esse médico ele poderá pegar de 6 a 10 anos. Então, é muito importante, tá? Então, dentro da chamada responsabilidade penal dos médicos, como eu falei, a negligência médica, o abandono do paciente, a omissão no tratamento, né? Esses crimes, eles são crimes próprios, só podem ser cometidos por médicos, tá? Mas existem outros, né? Existem outros crimes que também podem ser cometidos por médicos, né? Como a lesão corporal culposa, né? O que é a lesão corporal culposa? É uma conduta na qual o médico, ali, por negligência, imperícia, né, imprudência, ele gerou um dano no paciente. E, o fato mais comum, né, o exemplo mais comum que a gente vê, que a gente observa aí todos os dias, são erros de procedimento médico cirúrgico. O médico esquece uma gase dentro do paciente, esquece uma pinça, né? O médico opera uma parte que não era para ser operada,
E isso gera uma lesão corporal. Se a lesão corporal ela vier a promover uma sequela no paciente, gerar uma sequela no paciente, o médico ele será tipificado penalmente, tá? Além dessa, né, além da lesão corporal seguida, né, de uma inabilitação, de um dano, existe também a lesão corporal seguida de morte. Também acontece, né? O médico ali, ele dentro do procedimento, ele não soube agir com cautela, com zelo, e a lesão corporal ela acabou provocando a morte do paciente, tá? Então é muito importante que os médicos eles tenham consciência, né, dos resultados que podem ser adquiridos no seu dia a dia para justamente evitar determinados danos, tá? E, e dentro desse contexto jurídico penal, né, na qual o médico ele está inserido dentro da sua profissão, dentro do seu dia a dia, dentro do seu cotidiano, o direito penal brasileiro, ele observa que a grande parte das lesões corporais seguidas de morte, da lesão corporal grave, elas são tipificadas como condutas culposas. O que é uma conduta culposa? É uma conduta na qual o médico ele não quis o resultado, mas ele acabou provocando o resultado, né? O médico ele não vai operar um paciente na expectativa de que o paciente venha a morrer, venha vir a óbito. Ele opera o paciente na expectativa de que o paciente fique bom. Mas se por negligência, imperícia e imprudência o médico, né, ele acaba provocando um dano no paciente, esse dano ele é tipificado, né, a chamada teoria da culpa, né, que é uma teoria bem aceita no Brasil, né, uma teoria subjetiva, né, há necessidade de instrução probatória, ou seja, o paciente, né, que sofreu dano, ele tem que produzir prova do erro médico, da negligência, e a partir do momento em que o paciente ele consegue provar a culpa do médico, ele consegue provar a negligência, a imperícia, o médico terá que ressarcir, terá que reparar o dano. Então, é muito importante que os médicos eles tenham essa consciência no sentido de que eles, né, tratem o seu paciente, né, realizem ali o procedimento com maior zelo, com maior cuidado, para que ele não venha a ser responsabilizado por um dano leve, por um dano moderado, por um dano grave ou até a morte, tá? E por que que eu falo isso, gente? Porque somente em 2023, ano passado, no Brasil nós tivemos aí mais de 9 mil casos, né, de médicos que foram processados criminalmente por um outro crime que eu esqueci de falar, que é o exercício ilegal da medicina, né? Em muitas situações, o estudante ali, o residente, ele ainda não tem a graduação, não recebeu ali o diploma, e ele começa a praticar medicina, né, sem ter a devida habilitação legal. É crime, tá? Crime. Então, só pode praticar a medicina quem está legalmente habilitado para a prática da medicina. Estudante não pode praticar medicina, tá? Enfermeiro não pode praticar medicina, somente a pessoa legalmente habilitada. E 9 mil casos de exercício ilegal de medicina no Brasil no ano passado é um número muito alto, tá? Além desses casos, né, como eu acabei de falar, acabei falando, também foram registrados no Brasil mais de 300 casos de estupro praticados por médicos, né, na realização de exames, na realização de consultas, e é um número muito alto, né? E qual é a minha proposta aqui? É trazer à luz esse conhecimento, trazer à luz esse debate, para que as clínicas, os hospitais, eles possam trabalhar
perante os seus profissionais, perante os médicos, o que eu falei no início do vídeo, né? Quais são os princípios bioéticos na relação médico-paciente? E aqui eu vou estabelecer, existem 4 princípios básicos, né? Que é o princípio da não maleficência, ou seja, o médico ele não tem que provocar um mal no paciente. O princípio da beneficência, ou seja, o médico sempre tem que provocar no paciente, né, as melhores condições para que ele venha a ter benefício do tratamento. O princípio da autonomia, que é o princípio muito vinculado ao direito dos pacientes, e o princípio da justiça. Então, a bioética, né, calcada em princípios, ela tem que ser discutida, ela tem que ser debatida, ela tem que fazer parte do cotidiano médico. Cada paciente ele vai se encaixar em uma desses quatro pilares. Geralmente, né, nós procuramos um médico para tratar, curar o mal, né, que é o princípio da não maleficência. O médico ele tem que procurar sempre promover o bem para o paciente e evitar causar mal para o paciente. Quando uma conduta médica ela é tipificada penalmente, esses princípios eles foram quebrados. Principalmente o princípio da não maleficência, o princípio de não causar mal para o paciente. Então, hoje, né, muitos hospitais já estão tentando trabalhar, né, o conhecimento bioético, né, justamente para que os médicos eles tenham essa consciência do que eles podem fazer, do que eles não podem fazer perante uma pessoa que, em muitos casos, ela é tratada como vulnerável. Quando nós adentramos em um hospital, uma casa de saúde, nós entramos em uma condição de vulnerabilidade, né? O que é uma situação de vulnerabilidade? Você não sabe o que fazer, você procura uma ajuda de um terceiro, né? Um terceiro habilitado, um terceiro com conhecimento, que vai ali, através das suas práticas, dos seus estudos, promover a sua cura, né? Então, quando uma pessoa chega a um hospital, ela está totalmente vulnerável. Quando uma gestante procura um hospital para a realização de um parto, ela entra vulnerável. Ela já está em situação de vulnerabilidade física, vulnerabilidade psicológica, né? Vulnerabilidade psíquica, e por falta do conhecimento em bioética, é que justamente os médicos passam a praticar determinados crimes, né, tipificados, crimes próprios perante os pacientes. Então é muito sério isso, né? É muito sério. O conhecimento em bioética, o conhecimento, né, nas regras filosóficas que tratam da medicina, ele é muito importante. O conhecimento específico é importante também, né? Saber como é que funciona o corpo, saber quais são as reações, saber quais são as consequências de um determinado medicamento, mas primordialmente o médico ele tem que ter o conhecimento, né, do que ele pode fazer e do que ele não pode realizar perante uma pessoa que está vulnerável, tá? Então, nesse sentido, tá, o direito hospitalar ele veio para esclarecer a importância, né, disso tudo que eu estou falando. O direito hospitalar ele veio para estabelecer essa ponte entre o conhecimento bioético, o conhecimento jurídico, entre hospitais, pacientes, entre pacientes e médicos, entre médicos e hospitais, tá? No Brasil, ainda nós, infelizmente, estamos apenas caminhando nessa situação. Na Europa, nos Estados Unidos, né, já existe uma fundamentação legal muito avançada no sentido de proteger os interesses dos pacientes vulneráveis dentro de uma situação
médica hospitalar. Tá? Aqui no Brasil ainda nós estamos lutando para aprovar o projeto de lei que estabelece o Estatuto dos Pacientes, né? O Brasil é um país gigantesco, é um país continental. E adequar a realidade jurídica a cada região, às vezes, é muito complicado, né? Em muitos locais do Brasil ainda é realizado parto tradicional, né? As pessoas, as crianças nascem de uma parteira, né? Sem qualquer tipo de acompanhamento científico, médico, né? Ainda hoje é muito comum no Brasil a realização de partos tradicionais, né? A famosa parteira. Mas é comum também, infelizmente, a conduta, né? A conduta ilegal, a conduta tipificada de médicos que, a partir do seu conhecimento, né? Ele é instrumentalizado para a prática de um crime, tá? Então, é muito importante que esse vídeo ele chegue até você médico, até você dono de um hospital, dono de uma clínica, para que você possa, né, preventivamente trabalhar com seus médicos, criar um comitê de gestão hospitalar, criar um comitê de ética, né? Os comitês de ética, eles têm um papel fundamental na preparação do grupo de médicos, né, do corpo clínico, para a prevenção não só de crimes, né, mas de outras condutas que podem gerar dano, né, e podem gerar, inclusive, uma responsabilidade civil. E a prática de crime, né, ela vem acompanhada da pena. O médico ele será penalizado, ele será responsabilizado penalmente, mas também será responsabilizado civilmente. Então, se o paciente conseguir produzir prova, né? Se o paciente conseguir, né, demonstrar que a conduta médica ela foi tipificada penalmente, em seguida virá a responsabilização civil, e ela é pesada. Em alguns casos, o médico ele poderá até ter o seu registro cassado no CRM, tá? Então, meus amigos, espero que esse debate ele venha a gerar em você ali uma dúvida, né? Venha gerar em você uma inquietação. Nós sabemos que estabelecer ali uma conexão entre conhecimento científico, conhecimento bioético, não é fácil, né? Por que que eu tenho que estudar a prática da não maleficência? Por que que eu tenho que entender o princípio da beneficência? Por que que eu tenho que saber um pouquinho do princípio da autonomia? Porque médicos e pacientes são seres humanos que possuem direitos iguais, né? É uma relação que, em muitas situações, ela é desequilibrada, né? Pela situação de vulnerabilidade, mas que formalmente, perante, né, a nossa Constituição, os diplomas legais, médico e paciente, eles possuem os mesmos direitos e deveres perante o coletivo, né? Então, é muito importante que esse vídeo ele gere a capacidade, né, do médico, da médica, do dentista, né? Gere a capacidade de reflexão, né? A minha proposta aqui ela é uma proposta muito mais reflexiva, é uma proposta muito mais no sentido de trazer para o debate como é que um ser humano, como é que o médico ele pode e deve tratar um ser humano em situação de vulnerabilidade. Como é que o médico, um dentista, uma dentista, ele tem que tratar o seu paciente, que também está em situação de vulnerabilidade ali, né? O exercício legal da odontologia também é crime, né?
até anos atrás existia o chamado prático, era o médico, era o dentista, né, ali entre aspas, que sabia extrair um dente, né, sabia ali resolver uma situação menos complexa, mas que hoje, diante das intensas transformações tecnológicas, diante dos intensos conhecimentos científicos que são agregados ano após ano, ninguém vai colocar sua boca para uma pessoa que, enfim, sabe apenas arrancar um dente, né? E olha que às vezes até arrancar um dente gera uma complicação, né? Uma complicação séria, tá? Então, a proposta aqui é justamente essa, né? Fazer uma reflexão. Será que a minha clínica, o meu hospital, será que ele, o meu consultório, ele atende aos requisitos bioéticos? Será que a minha clínica, o meu consultório, né, o meu hospital, ele atende a esses princípios no sentido de proteger legalmente o paciente e, simultaneamente, proteger legalmente o seu trabalho, o seu negócio, o seu hospital, a sua clínica? Precisa ficar bem claro que quanto mais um médico, quanto mais um consultório ele promove a proteção legal do seu cliente, do seu paciente, mais passa o médico, mais passa o hospital, mais passa a clínica a ter uma proteção legal também, né? Por quê? Porque ele vai evitar, ele vai prevenir, né, afastar qualquer risco que o paciente venha a sentir, enfim, ele vai afastar os riscos que são inerentes à atividade médica, tá? Que fique claro isso também. Atividade médica é atividade que envolve risco, né? E esses riscos eles são aceitáveis até um determinado ponto. Além desse ponto, esse risco ele passa a ser considerado como culpa. E a culpa ela é punida civilmente. A culpa é punida penalmente. Então, estabelecer esse comitê de gestão, estabelecer, né, esse conhecimento em bioética é muito importante, né? Você pratica o seu ofício da maneira mais nobre, né? Procura trazer ao paciente os melhores benefícios e se porventura, né, acontecer algo que fuja, né, ao conhecimento, algo que fuja ali da realidade, que pode ser controlada, o médico ele não será responsabilizado. Bom, o que eu quero deixar claro com essa minha afirmação? Que a responsabilidade civil médica, ela anda ela anda anda em paralelo com a responsabilidade penal. As duas responsabilidades, elas caminham juntas. Felizmente, no Brasil acontece mais a responsabilidade civil, felizmente, que já é um motivo para se discutir também, né, princípios bioéticos. E a responsabilidade penal, ela advém da situação, né, da gravidade do caso, da vulnerabilidade do paciente e que, né, é punida penalmente pelo Estado, pelo judiciário. Bom, então a proposta é essa. Pensem, reflitam, tá? Até que ponto nós podemos praticar uma medicina sem riscos? Ou até que ponto a medicina pode ser praticada com com a menor chance possível de oferecer risco? Até que ponto os riscos eles são, né, toleráveis? Por quê? Porque a partir do momento que você assume o risco, você pode assumir uma conduta criminosa, uma conduta criminal, tá bom? Que fica a reflexão, né? Pensem,
Eu tenho formação em bioética, né? Eu tenho uma pós-graduação em bioética, né? Estou cursando uma formação em direito médico hospitalar, justamente para se criar essa ponte, né, entre médico, hospital e paciente. E para que os danos que porventura venham a ser, né, criados ou, enfim, possam ser minimizados. O direito ele busca acima de tudo o que a prevenção. O direito hospitalar ele busca justamente o que a prevenção, para que nenhum lado, né, saia perdendo. Ou que a perca seja, enfim, a mínima possível. Tá? O direito médico hospitalar ele tem essa proposta de estabelecer essa ligação entre esses atores. E aqui, quando eu coloco hospital, médico, paciente, existe a responsabilidade também, né, do hospital, a responsabilidade penal. Se um paciente ele foge do hospital e ele vem a ter um problema, vem a óbito, o hospital pode ser responsabilizado penalmente. Então, são situações, né, do dia a dia em que, em muitos casos, elas passam desapercebidas, né? Elas passam ali, né, sai no xixi, ninguém lembra. Mas que é importante trazer a discussão, trazer para o debate, para que a gente evite, para que a gente possa minimizar, né? Ou reduzir ao mínimo o número, o risco, a chance de um paciente vir a óbito, ter uma lesão grave, ficar, enfim, com sequelas, tá? Então, esse meu bate-papo com vocês é para que vocês possam pensar, refletir, né? Deixe nos comentários, né? Eu tenho redes sociais, Ricardo Pacheco Advocacia, no Instagram. Tenho um canal no YouTube, Pacheco Advocacia, Direito Hospitalar. Lá eu tenho alguns vídeos já que tratam, né, da bioética, do direito hospitalar, do direito médico. Tem já um material lá interessante. Quem tiver interesse, dá uma olhada, né? Comente, enfim, fiquem à vontade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que vocês tenham aí aprendido alguma coisa sobre a importância do direito médico hospitalar, a importância da responsabilidade penal médica, né? O que são os crimes próprios, né? Quais as consequências, né? Qual a consequência penal, qual a consequência civil, e principalmente trazer para o debate, trazer para a reflexão o papel, a importância da bioética na relação médico-paciente, médico-hospital, né? A proposta desse vídeo é essa, né? Eu não quero aqui trazer a invenção da roda, não quero reinventar nada. Eu quero apenas trazer para a discussão, trazer para o debate. Às vezes a nossa ineficiência ou a nossa ausência de estudo, a ausência de conhecimento em bioética por parte dos profissionais da saúde, tá? A proposta aqui é essa. A proposta aqui é trazer uma reflexão sobre qual o papel da bioética perante a medicina e qual é a principal consequência do estudo da bioética, né, no enfrentamento, né, na prevenção de crimes praticados por médicos, tá? Então, se você gostou, espero que você tenha gostado. Meu nome é Ricardo Pacheco. Siga-me nas redes, né? Deixe o seu like, compartilhe, tá? E é um debate que não tem fim, né? É um debate que gera muita discussão, gera muita paixão, né? O direito médico ele acaba provocando, para quem estuda, para quem, né, tenta aprender algo, ele provoca muita paixão, né? Porque às vezes até entra o princípio da empatia, né?
O direito médico hospitalar, ele traz muito princípio da empatia, de você se colocar no lado do paciente, né? Sentir as dores que ele está sentindo. E a partir daí trazer, né? Tentar equalizar, tentar equilibrar a relação. E se for um caso que venha a provocar, que venha a gerar danos, pedir a reparação judicial. Então, o direito médico hospitalar, para você trabalhar com ele, você que é advogado, você que está pensando em atuar na área, você necessita ter muita empatia, né, para sentir um pouco, né, ver um pouco do que o paciente está vendo naquele momento, naquela situação. Afinal, afinal, todos nós um dia seremos pacientes, né? Ou na infância, ou na fase adulta e principalmente na velhice. Tá bom? Então, fica o meu abraço. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que esse vídeo ele de alguma forma tenha contribuído para o seu conhecimento. E se ele assim o foi, curta, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.